This call is now. Bom dia, meus amores. Hoje é nossa aula de ciências, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos que o nosso planeta Terra faz. Na verdade, a gente já sabe e a gente vai relembrar esses movimentos. São dois movimentos, tá? A gente vai descobrir e vai saber a importância desses movimentos, tá bem? E o que é que vai originar os movimentos, tá? Vou começar aqui a apresentação para vocês da nossa apostila virtual. A gente vai explorar um pouquinho mais, tá? Pronto. Já começamos a nossa apresentação. O nosso tema de hoje, nós estamos no capítulo 8, tá? De falar sobre os movimentos da Terra, tá? A Terra, assim como outros planetas do nosso sistema solar, está em constante movimento. Como a gente sabe, tá, não é o Sol que vai se movimentar em torno da Terra, não. A Terra é que vai se movimentar em torno do Sol e ela se movimenta em torno do seu próprio eixo. Quando a Terra faz esse movimento, que ela vai girar em torno do seu próprio eixo, nós chamamos esse movimento de rotação. E ele vai dar origem aqui, ele vai dar origem aos dias e às noites, tá? É como a gente pegasse e fizesse aquela experiência da laranja e de uma lanterna ou de uma vela. A gente coloca a lanterna e a vela para iluminar, tá, a nossa laranja. Quando a gente vai pegar a nossa laranja e vamos girar ela, tá? Quando a gente está girando a laranja, a gente vai perceber o quê? Que a nossa laranja está sendo iluminada. Aquela parte que está sendo iluminada, ela é considerada o quê? Dia. E a outra parte que não consegue ser iluminada é considerado de noite. Esse movimento é chamado de movimento de rotação. Tá? E esse movimento ele acontece em sentido anti-horário, do oeste para o leste, tá bom? Esse movimento é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. E como eu já havia dito, como ele dá origem aos dias e às noites, nós vamos, esse movimento ele vai durar, tá? Ele vai durar aproximadamente o quê? 24 horas. Nós sabemos que temos 12 horas de dia e 12 horas do horário noturno, formando um total de 24 horas, tá certo? Como esse movimento acontece? Olha só, esse movimento chega a uma velocidade aproximadamente de 1.666 quilômetros por hora. Então, não é um movimento assim que a gente vai fazer, a gente for fazer, a gente vai fazer devagarinho, tá? Mas é um movimento que ele vai ser rápido. Se a gente for considerar os quilômetros por hora, um carro em movimento, ele chega, tá? A nossa velocidade máxima que a gente pode chegar nas nossas rodovias é o quê? 80 quilômetros, e isso já é muito rápido. Então, pense aí, se a gente pegasse um carro, tá, e viajássemos a 1.666 quilômetros por hora, seria praticamente uma viagem de foguete, uma viagem de uma nave espacial muito rápido, para vocês terem noção de como esse movimento, ele é rápido, tá bem? Vamos ver aqui, ó. Na nossa figura está mostrando bem direito esse movimento. Olha só, nossa laranja, tá? É aqui indicando que a parte iluminada vai indicar o dia, aquela parte que não está sendo iluminada vai indicar a noite, tá? Então, tia, a Terra só vai se movimentar em torno do seu próprio eixo, ela vai girar em torno dela mesma. Não, esses são um dos movimentos que a Terra faz, tá? Está fazendo um movimento de rotação, ela também está girando em torno do Sol, tá? Que é o que a gente vai ver no nosso próximo movimento. Mas vamos continuar do nosso movimento do dia e da noite, tá? Mas olha só, a Terra ela não vai girar assim, não. Ela vai ter o giro, ela vai ter uma pequena inclinação de 23,5 graus. Vamos ver nessa próxima figura aqui, olha só. Como ela tem essa inclinação,
tá? Algumas partes elas vão pegar o quê? Mais luz solares, tá? E outras nem tanto. Isso não quer dizer que aquela outra parte que não está pegando tantos raios solares vai ser noite? Não. Ela ainda vai estar pegando os raios solares, só que algumas partes vão pegar com mais intensidade. Quais são esses, tá? Essas partes que pegam mais intensidade são aqueles hemisférios onde vão ter mais a questão do calor, vão ser mais quente. Vamos pensar assim. Então, se a gente for pensar, será que no Nordeste a gente pega uma concentração maior de raios solares? Sim. É por isso que no Nordeste a gente não vai ter também nossas estações bem definidas, porque nós pegamos a questão pelo eixo de inclinação da Terra, a gente vai pegar mais raios solares, tá? A gente não vai pegar uma quantidade onde vai definir nossas estações do ano, tá? Os planetas realizam um movimento ao redor do Sol, chamado de quê? Translação. A translação, ela vai dar origem a quê, tia? Ela vai dar origem às nossas estações do ano. Nós temos quantas estações? Vamos relembrar. Nós temos primavera, verão, outono e o inverno. Vamos ter 4 estações do ano, tá? Se a gente for fazer essa divisão dessas 4 estações do ano, vamos dividir pela quantidade de dias que nós temos, pelo total de meses que nós temos do ano, nós temos 12 meses, tá? Se for dividir 12 dividido para 4, eu vou ter 3 meses. Cada estação do ano vai durar 3 meses, tá bem? E quantos dias dura um ano, tá? Esse movimento de translação, em dias, ele vai durar quantos dias? 365 dias, tá? É a quantidade de dias que esse movimento de translação, esse movimento onde a Terra vai girar em torno do Sol, esse movimento todinho para ela dar a volta completa, ele vai durar 365 dias e 6 horas. Essa é a quantidade de dias e horas que levam para a Terra girar em torno do Sol. E a velocidade que isso acontece é de 108 mil quilômetros por hora. Então, vamos pensar. O nosso planeta, o nosso universo é bem grande. Então, se a Terra fosse girar em torno do Sol bem devagarinho, a gente não ia passar somente um ano para ter essa questão dessa duração. Ia ser mais tempo. Então, é por isso que ela tem essa velocidade, já que ele gira em torno do Sol e gira em torno da órbita do Sol. E essa órbita, ele não pode se aproximar. Nossa Terra, se a gente se aproximar mais do Sol, vai ficar muito quente e todos os seres vivos vão morrer. Se a gente se aproximar, se afastar mais, vai ficar muito frio e os seres vivos também vão morrer. É por isso que o nosso planeta, que fica na terceira posição, tá? O terceiro planeta próximo ao Sol, ele fica na posição ideal, fazendo com que assim a nossa vida possa existir, tá? Aquele eixo de inclinação também onde a nossa rotação, tá? Onde a questão do eixo de rotação acontece, faz com que aconteça, como eu falei, faz com que algumas partes do planeta vão captar mais luz do Sol do que os outros. Lembra? É por isso também que o nosso Nordeste, a gente não vai ter neve, tá? A gente vai ter, geralmente a gente não vai ter neve, a gente não vai ter, pela questão do hemisfério também. A gente também não vai ter o quê? Não vai ter primavera bem definida, a gente não vai ter a questão do outono bem definido, do inverno e do verão. A gente percebe aqui, na região onde nós vivemos, a questão do inverno e do verão. Inverno, a gente sabe que é inverno porque acontece os períodos chuvosos, de chuva, e verão, as estações mais quentes, tá? Essas são algumas características das estações do ano. A gente vai ver mais outras características também. Já que a gente não está falando só na nossa região, tá? Em outras regiões, as estações são bem definidas, dá para vocês saberem quando se inicia uma estação e quando vocês estão naquela estação, dependendo da característica que o clima apresenta, que a paisagem apresenta, porque ela se modifica, tá? Olha só.
De acordo com essa inclinação, esses dois fatores e a rotação fazem com que, ao longo do ano, as regiões da Terra sejam iluminadas de forma diferente. Percebemos essa diferença de iluminação durante os dias e as noites, pois durante o dia, enquanto recebemos a luz do Sol, a temperatura é bem maior, por isso que fica mais quente. Ao contrário que durante a noite, quando a gente não está recebendo a captação da luz do Sol, então a temperatura fica amena, fica mais fria, fica aquela temperatura agradável. Ao longo do dia, há horários mais quentes, por exemplo, o do meio-dia. A gente pode perceber isso se a gente for observar o nosso dia a dia. Quando eu acordo amanhã, o sol não está tão quente, está, por mais que exista uma claridade, eu percebo que a temperatura ainda não aumentou. Nós temos a presença do sol, mas ele ainda não ele não está mandando, a gente não está captando, nosso planeta, como ele está girando, ele ainda não está recebendo tantos raios solares. Com o passar do tempo, como o planeta está girando, a gente vai receber mais luz solar, fazendo com que a nossa temperatura ela suba, então fazendo com que o dia fique mais quente. Quando que eu posso perceber isso? Geralmente a partir da questão das 11 horas e meio-dia, que é o ápice, que é o período mais quente, onde o sol vai estar lá no meio do céu. Aquela temperatura, lembra? Aquele estágio lá onde o sol está no meio do céu, a gente já sabe que não pode estar a gente não pode estar se expondo muito ao sol, porque lá nós temos uma cobertura, estamos captando, recebendo mais raios solares, tá? E como a gente já sabe também que a nossa camada de ozônio foi destruída, então nós não temos aquela camada protetora. Apesar de que a gente usa protetor solar para proteger, mas é recomendado a gente não pegar tanto, não estar tanto na exposição ao sol, tá? Agora a gente vai perceber aqui, olha só, o processo, tá, de translação, tá, que é o outro movimento que a Terra faz. Se a gente perceber aqui nesse movimento, olha só, a Terra ela está fazendo os dois movimentos ao mesmo tempo. Então, será que a Terra tinha que parar para fazer o movimento de rotação? Não, do mesmo jeito que ela está fazendo rotação, ela está se movimentando ao redor da órbita do Sol. Então, ela faz esses dois movimentos ao mesmo tempo. E como ela faz o movimento de rotação, é isso que vai interferir na captação dos raios solares, tá? E aquela pequena inclinação. Então, olha só, quando ela inclina, algumas partes, a parte de cima vai receber mais raios solares e as partes de baixo vão receber menos raios solares, tá? Fazendo com que? Será que a parte de cima ou a parte de baixo que eu vou ter mais captação do sol, que aquele tempo vai ficar mais quente? Onde eu recebo mais raios solares, a minha temperatura vai ficar mais quente. Onde eu recebo menos raios solares, a minha temperatura vai ficar mais baixa, mais amena, tá? Isso não quer dizer que o de baixo já é noite e o de cima é dia. Não. Os dois estão recebendo raios solares ao mesmo tempo, só que uma com mais intensidade e outra com menos intensidade. Então, é isso que faz com que se defina a questão das estações do ano e também das temperaturas mais quentes. Olha só, essa iluminação também ocorre de forma diferente no decorrer do ano, de acordo com os hemisférios norte e sul. Quando o hemisfério sul recebe mais calor, quando o hemisfério norte recebe mais calor que o hemisfério sul, afirmando que ele está no verão. Por que está no verão? Se ele recebe mais calor, então o verão é considerado mais quente. E o hemisfério sul recebe menos calor, então é considerado de inverno. A situação oposta será observada após 6 meses, tá? A região próxima à linha do Equador, quando está entre os dois hemisférios, recebe luz solar de forma constante ao longo do ano. Por isso, não possui estações do ano bem marcadas. Isso daqui vai ser o nosso caso, tá? Na região do Nordeste, ela está mais próxima da linha do Equador e, por isso, ela recebe mais a questão dos raios solares, fazendo com que as estações do ano eles não sejam bem definidas, tá? Durante o ano, observamos 4 estações bem diferentes. Olha só, nós temos outono, inverno, primavera e verão.
Cada uma dessa estação vai ter uma características diferente. Como eu posso identificar? É isso que a gente vai ver agora, tá? A identificação dessas estações, tá? Como é que eu vou identificar? Pela questão das mudanças na paisagem. O, o, o nosso ecossistema, ele sempre dá sinais de que está tendo mudanças, tá bem? Essas mudanças entre uma estação e outra são mais marcando quanto mais marcadas, quanto mais distante da linha do Equador estiver a região. Em relação ao Brasil, a maior parte do seu território encontra-se no hemisfério sul. A região norte e nordeste, por estarem próximas à linha do Equador, não possui estações do ano bem definidas, mas nas demais regiões do nosso país, é possível diferenciar as estações conforme seguindo a direção sul, visto que uma parte da região sudeste e da região sul, as estações do ano são mais marcadas, tá? A gente vai ver agora sobre as estações, olha só. Primavera. O que eu posso dizer da primavera? Primavera, ela é considerada a estação das flores. Então, quando tem muitas flores, tá? Eu posso dizer que eu estou na primavera. Outono, tá? Quando está aqueles ventos fortes, as folhas estão caindo, eu estou no outono. Verão é quando as temperaturas estão mais quentes. E o inverno é quando a temperatura está mais fria. Essas são algumas características, tá? Da questão das estações, tá? Durante a primavera, os dias e as noites têm a mesma duração, ou seja, temos 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Durante o verão, é considerada a estação mais quente do ano, pois possui temperaturas mais elevadas e os dias são mais longos que as noites. Lembra que no verão a gente recebe mais captação da luz do sol? É por isso que a gente fala que no verão o sol nasce mais cedo, tá? Então a gente vai ter mais a questão da iluminação. Por isso que nós temos dias mais longos do que as noites. A primavera também vai ser igual a questão, a duração do outono vai ser igual à primavera. Vamos ter a mesma quantidade de horas do dia e da noite, tá bem? No decorrer dessa estação, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, tá bom? Nós vamos ter essa especificação aqui, olha só. No outono, tá? No outono, o dia e a noite têm a mesma duração, de 12 horas. No decorrer dessa estação, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. O mesmo ocorre com a temperatura, que gradualmente diminui até a chegada do inverno. Nas regiões brasileiras onde a estação são bem marcadas, como o Rio Grande do Sul, podemos observar as mudanças de coloração e a queda das folhas das árvores. Lembra que eu falei que no outono, geralmente, a gente tem aqueles fortes ventos, as folhas estão caindo. Por que que isso acontece? Olha só. Naqueles países onde nevam, onde as temperaturas ficam bem frias, se as folhas ficassem lá, elas iam ser congeladas. Então, como é que as plantinhas fazem? Como elas são inteligentes. Elas fazem um processo onde elas vão derrubar todas as folhinhas, tá? Para se preparar para o inverno. A nossa região já é diferente. Quando está no verão e no outono, nós não temos vegetação verde. Quando chega no inverno, que chega a parte chuvosa, tá, os tempos chuvosos, a vegetação ela se renova. É por isso que aqui no inverno a nossa vegetação sempre é verdinha, é lindo, é mais verde, as serras ficam mais esverdeadas, a gente tem uma concentração, a nossa vegetação ela muda do cinza para o verde. Essa característica que nós temos aqui na região Nordeste, tá bom? O inverno, tá? Apesar de não ser caracterizado aqui pela questão das perdas das folhas, mas ele é caracterizado por quê? Por temperaturas mais baixas, assim como em outros lugares, tá? Aqui a gente não chega a menos 1 grau negativo, mas nós temos temperaturas bem mais leves do que nós temos no verão e no outono, tá?
E aí vocês irão fazer as atividades, tá? Vocês irão responder as atividades da página 27, tá? Da página 27. Só um momentinho aqui. Da página 27, 28, 29 e 30. Você, além de resolver as atividades que referem a esse conteúdo sobre os movimentos que a Terra faz, vocês irão responder algumas atividades para revisar o que a gente já estudou. O que foi que a gente já estudou? A gente já estudou sobre o calendário, onde surgiu o calendário, como surgiu, sobre a questão das constelações, que as constelações eram utilizadas tanto para se localizar, tá? Que existem mitos e lendas sobre essas constelações. Então, a gente viu tudo isso nos nossos conteúdos anteriores. Vocês irão responder algumas perguntinhas sobre esses conteúdos, tá bem, meus amores? Olha só, eu desejo a vocês, tá? Bons estudos, tá bem? Que vocês continuem mandando as atividades, tá? Nos posts de atividades da plataforma Senec Digital. Agradeço mais uma vez ao nosso encontro e tchau, tchau. Beijinhos.